Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Ibirajara, que hoje vai ser baseado nas obras da Joana de Ângeles. E como estamos estudando a série Momentos, hoje vamos focar no capítulo 6, no Momento de Consciência, que vai falar sobre culpa e consciência. Muito interessante notar que nós só temos culpa porque temos consciência. Se entendemos a consciência como um conjunto de todas as nossas experiências, de todos os nossos valores, de todas as nossas noções de certo ou errado, e também, de acordo com o Livro dos Espíritos, é onde estão escritas as leis naturais e as leis morais, né? Toda vez que eu ajo ou penso contra esses valores e essas leis, vem a culpa. A culpa, de acordo com a mentora, surge como forma de catarse necessária para a libertação de conflitos. Ela atua como um sinalizador. Ela sinaliza de que aquele pensamento, aquela ação, aquela atitude não está de acordo com aquilo que nós consideramos como importante, consciente, como certo ou errado. E aí, como eu entendo que aquilo que eu fiz ou pensei não foi de acordo com aquilo que está na minha consciência, eu preciso agora que isso me foi sinalizado, de algum jeito, liberar esse conflito. Já no Conflitos Existenciais, no capítulo 6, né, eu sempre coloco aqui a referência quando eu não vou tratar do capítulo 6 do Momento de Consciência. No Conflitos Existenciais, ela vai tratar sobre culpa, né, o capítulo inteiro também. E ela define a culpa como o resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente, ou seja, contra aquilo que a gente acredita. E é importante dizer também, né, que os nossos valores éticos, morais, eles são moldados de acordo com a nossa cultura, com as nossas experiências, com a nossa religião. Tem grande influência de todos os nossos grandes mestres e educadores, principalmente aqueles que vêm do nosso lar, né? Pais e mães, ou todos aqueles que tiveram esse papel nas nossas vidas. E essa raiva que nós sentimos contra nós mesmos quando ela não é bem trabalhada, ela, obviamente, vai causar diversos danos. Não só físicos, porque muitas vezes a culpa se manifesta até como uma questão física, né? Dores, sensações, tem até aqui um ponto aqui, né, bem no nosso externo, que é liberador, né, de culpa, assim, quando tá muito dolorido, temos coisas aí a serem tratadas. E vamos continuar aqui um pouco sobre as reflexões da mentora. Ela fala sobre as raízes da culpa. Então, no momento de consciência, ela fala que as raízes podem estar fixadas no pretérito, erros e crimes ocultos que não foram justificados, justiçados, e ou num passado próximo, nas ações da extravagância e da delinquência. E no pretérito, lembrando, né, não só dessa encarnação, né, desse momento que a gente está até o momento que a gente nasceu, mas principalmente, muitas das vezes, ações realizadas em outras vidas, que quando não bem trabalhadas, né, quando a culpa e a permanência nessa culpa e nesse arrependimento, eles nos deixam presos no passado e formam os complexos. Então, toda vez que a gente lida com uma situação
que nós nos sentimos culpados, a gente projeta essa culpa no outro e fica extremamente incomodado, muitas das vezes, com certas situações. Então, mais um ponto aí para as nossas reflexões, né? Se eu não lido bem com as minhas culpas e as minhas questões, eu com certeza, num movimento de proteção do ego, eu projeto muitas das vezes essas culpas, até por eu não conseguir lidar com elas. E uma outra, no livro Conflitos Existenciais, ela também vai falar sobre duas causas psicológicas da culpa. Uma que ela fala que precede da sombra escura do passado, da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem. Então, toda vez que eu não lido com a minha culpa, que eu entubo ela, né, que eu ignoro, que eu escolho não ver, eu coloco ela na sombra, né, de acordo com os conceitos psicológicos junguianos que a Joana traz. Mas a consciência, ela se sente responsável por isso. Por isso que muitas das vezes essas questões que vêm na sombra, quando não bem trabalhadas e integradas no ser, elas voltam no momento presente quando lidamos com outras situações parecidas. E uma outra origem, ela fala que está na infância, como decorrência da educação que nos foi dada. E aí, gente, eu ainda, né, nessa encarnação, não tive a oportunidade de ser mãe, mas independente disso, eu digo com muita certeza de que todas as nossas educações foram e sempre serão precárias, pelo nosso nível evolutivo e o nível evolutivo de todos os espíritos que estão encarnando neste planeta. A única diferença entre nós e os nossos pais foi que dessa vez eles encarnaram primeiro na escola da Terra. Então, nós somos espíritos imperfeitos, educando espíritos também imperfeitos. Então, as nossas educações sempre serão deficientes, sempre serão, muitas vezes, baseadas naquilo que fez falta aos nossos pais. Mas aquilo que fez falta aos nossos pais não necessariamente tem a ver com as nossas necessidades. Então, essa educação que nos foi ministrada, tendo em vista que ela sempre será carente de muitas questões, e esses pais que vieram neste papel, nesta encarnação, vão dar sempre o melhor que eles puderem nos dar, e aí cabe a nós, na fase adulta, adquirindo um pouco mais de responsabilidade pelos nossos atos, lidar com tudo aquilo que foi carente na nossa educação. Porque neste momento nós podemos nos responsabilizar pelas nossas faltas e pelas nossas carências, né? Então, quando ela vai discernindo um pouco mais ainda nos conflitos existenciais sobre essa questão dessa má formação educacional, ela impede, especialmente quando ela impede a criança de desenvolver uma identidade própria, ela conspira para a instalação da culpa. Porque quando nós ficamos extremamente dependentes da aprovação do outro, da validação do outro, quando nós somos educados, né, para ser bons meninos e boas meninas, não necessariamente isso quer dizer que estejamos realmente realizando boas ações, mas muitas das vezes apenas estamos atendendo aos interesses dos adultos, procurando obedecer, procurando agradar, porque afinal de contas não agradar significa não ser amado, não ser aceito. Então a gente entende que certas coisas são proibidas ou devem ser feitas assim porque sim, ponto final. A criança é muito egocêntrica, né? Para ela, os pais são o mundo. Então, muitas das vezes, esse tipo de educação, ele faz com que as crianças elas nasçam, ao invés de independentes, que é o objetivo maior de todos os pais, elas acabam crescendo codependentes, isto é, sem liberdade de ação, de satisfação. E é aí que surge a culpa.
Porque toda vez, né, que mais pra frente, nessa minha jornada evolutiva aqui na Escola da Terra, eu quero agir de acordo, vamos dizer assim, com o que realmente tem a ver com os meus valores e as minhas necessidades, mas vai contra ser uma boa menina, por exemplo, vem a culpa. Porque a gente se culpa toda vez que se permite o prazer pessoal fora desses padrões estabelecidos e dessas imposições programadas. E aí que vem a grande importância, né, Cássia, do autoconhecimento e dessa autoanálise, da gente ver o que a gente gravou como certo ou errado, como verdades absolutas dentro de nós. Porque aí sim nós estamos lidando com a culpa da maneira certa. Opa, a culpa está me sinalizando que eu fiz alguma coisa que vai contra ao que eu considero certo e errado. Mas esse valor aqui, ele realmente está alinhado com aquilo que eu acredito? Está alinhado com as leis morais? Está alinhado com os desejos e os anseios da minha alma? E não só do meu ego? Esse é o tipo de reflexão que a gente precisa fazer. Até porque, um outro ponto importante de ressaltar é que a culpa tem a ver com o que foi feito de errado, enquanto que o sentimento, então, atua como esse sinalizador, alguma coisa de errado aconteceu. Enquanto que o sentimento de vergonha denota a consciência da irresponsabilidade, o conhecimento da ação negativa que foi praticada. E aí que o negócio desanda um pouco, porque quando a gente não nos reconhece no nosso estado atual, quando nós queremos ser melhores do que nós somos, até porque a gente vem de uma educação que temos que ser pessoas boas, né? E isso vem muito até da própria religião. Quando mal interpretado, o que que acontece? Toda vez que eu ajo contra, quando eu tenho essa consciência de que eu fiz uma coisa errada, eu não quero olhar. Eu tenho vergonha. Eu acho que isso é uma parte de mim que eu não quero. Então eu isolo, eu escondo, eu não lido com isso de frente. Por isso que a vergonha, e a gente tem vergonha muitas das vezes de ser julgado pelos outros, pela sociedade. Então a gente tenta esconder essas partes de si. Só que a mentora, ela deixa bem claro nas suas obras que nós precisamos integrar essas partes das quais nós temos vergonha. A gente precisa trazer para a nossa consciência toda essa parte da sombra que a gente sabe que talvez não seja tão boa, mas que ela precisa ser integrada, ela precisa ser diluída. Se a gente sabe que tem uma coisa dentro de nós que não é tão boa, a gente primeiro tem que tomar consciência, tem que olhar, observar, e aí a partir disso nós podemos a nos atermos a outras estratégias para diluir esse conteúdo negativo. Para a gente ir fazendo pensamentos, visualizações, pequenas ações para ir diluindo esse conteúdo. Mas enquanto a gente assume a postura de que não, eu sou uma pessoa muito boa e eu não tenho essas partes ruins, eu não lido com essa vergonha, e aí eu me permito, em situações difíceis, muitas vezes ser governados por esses complexos e por essa culpa, que vai surgir em momentos delicados. Todas as vezes que nós não lidamos com os nossos sentimentos, com as nossas situações, com as nossas culpas, elas voltam. Porque esses são conteúdos que necessitam ser trabalhados pelo espírito. E aí, a mentora fala que somente a decisão de permitir-se a herança perturbadora, permitir-se, depende de mim. Eu posso me permitir, eu, adulto, tentando atingir essa maturidade psicológica, me permito ver que eu tenho sim essa herança perturbadora, que muitas das vezes renasce do período infantil, e aí eu posso sim superá-la, tornando possível a conquista do equilíbrio, da autossegurança e da paz. Eu, mesmo com toda a minha humanidade,
com todos os meus erros e com todas as minhas fragilidades, posso sim, mereço sim ser amado. Então, mesmo quando eu erro, eu posso sim lidar com isso, ao olhar para aquilo de frente, né, e não esconder todas as minhas vergonhas. Ela ainda fala um ponto muito interessante sobre o arrependimento, que o arrependimento, ele tem a finalidade de dar a perceber a dimensão do delito, do erro, de modo que o indivíduo se conscientize do que praticou, formulando propósitos de não reincidência. Então, o arrependimento, depois da culpa, vem o arrependimento. E ele tem essa finalidade. Só que quando nós insistimos na permanência dessa análise, ai, mas e se eu tivesse feito dessa forma? E se eu tivesse ido por aquele caminho? Se eu não tivesse respondido? Se eu não tivesse levado o tom de voz? E se eu tivesse no lugar dele? Se a gente tivesse trocado de lugar? Então, assim, os "e se" da vida, eles nos prendem ao passado. O que está no passado foi, ele não pode ser modificado. Então, essa escolha na permanência dessa análise, essa discussão íntima em torno do que deveria ser ou não, ter feito naquela ocasião, né, como a gente estava conversando, transforma-se em cravo perturbador fincado no painel da consciência. Sabe quando a gente diz que a gente estuda, faz esses estudos pra gente? Gente, estuda pra mim com certeza. Porque eu sou dessas que fico avaliando todas as mil possibilidades, o que eu deveria ter feito, o que eu não deveria ter feito. É uma é um esforço mental absurdo, e eu digo isso de cadeira, né. Eu realmente tenho me esforçado em tentar diluir um pouco, esse hábito em mim e tentar, hã, diminuir um pouco essa permanência no arrependimento, né, essas análises, assim, super profundas e complexas de tudo que poderia ter sido feito. Porque o objetivo do arrependimento é simplesmente que a gente aprenda o que não deve ser feito. Poxa, a culpa me sinalizou que eu fiz errado, o arrependimento me diz: realmente, o que eu posso fazer agora para a gente não reincidir no mesmo erro? Essa é a finalidade do arrependimento. E ele é claro que a gente não pode nunca estabelecer um tempo, cada um vai digerir as suas questões no seu próprio tempo, mas que a gente não permaneça mais tempo do que devido nessa etapa. A mentora traz também no Conflitos Existenciais uma outra questão que é o remorso. Lentamente, porém, quando a gente não lida com essa questão da culpa e do arrependimento que continuam presentes na nossa consciência, o remorso ele gera o fenômeno de identificação do erro, mas não se fez acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutoras da lembrança inconsciente, que é um pouco daquilo que a gente tinha conversado antes, né? Apenas melhorando a explicação com as palavras da mentora. E ela até usa aqui no momento de consciência uma, uma frase, né, que águas passadas não movem moinhos. Então, seja lá o que for que você fez ou deixou de fazer, a recordação em culpa daquele instante de maneira alguma te ajuda. As lembranças negativas entorpecem o entusiasmo para as ações edificantes, que são as únicas portadoras de esperança para a liberação de culpa. Enquanto eu permaneço nesse looping negativo de pensamentos e de recordação nessa culpa, se a gente se mantém nesse looping negativo, a gente fica extremamente preso ao passado e não tem nem espaço para os sentimentos e atitudes positivas habitarem dentro de nós. E são esses sentimentos positivos, visualizações que vão permitir com que a gente dilua essa culpa. E além disso, permanecer no passado nos impede de estar no presente, que também é uma lição que a mentora deixa muito clara nas suas obras.
O presente é o único momento no qual nós realmente podemos efetuar mudanças nas nossas vidas, onde realmente podemos agir, porque o passado já foi. O futuro vai ser um reflexo daquilo que eu fizer hoje. Então, a gente precisa fazer esse exercício. E assumir essa humanidade, assumir que nós podemos errar, assumir o nosso real grau de evolução é muito importante, porque a existência terrena é toda uma oportunidade para enriquecimento contínuo. Nós viemos aqui na Escola da Terra para aprender. Cada instante é ensejo de uma nova ação propiciadora de crescimento, de conhecimento e de conquista. Saber utilizá-lo é o desafio para a criatura que anela por novas realizações. Para toda criatura que deseja se tornar uma pessoa melhor a cada dia, através de pequenos exercícios. Porque desse modo, né, se a gente permanece preso na culpa, quem se detém nessas sombrias paisagens da culpa ainda não descobriu a consciência da própria responsabilidade perante a vida, negando-se a benção da libertação. Então a gente precisa fazer esse desenovelamento, esse desemaranhamento. E é muito importante, um conceito muito importante que eu acho que a gente precisa trazer é que a gente consegue lidar com a culpa, porque não existe se livrar da culpa, não significa a gente consegue se liberar da culpa no máximo, né? Porque a gente está falando aqui de libertação. A culpa é pesada, ela nos prende. Então, para a gente se libertar desse peso, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade perante aquilo que aconteceu. Assumir o erro, integrar aquilo dentro do nosso ser. Tanto que ela até ressalta, reabilita-te do erro através de ações novas que representam o teu atual estado de alma. O teu atual estado de alma, idealmente, seria aquele que entendeu, compreendeu e aprendeu aquilo que aconteceu e vai procurar não reincidir no erro. Então, esse, gente, é um exercício para a gente fazer. Para a gente tentar, mesmo que não satisfeitos com o resultado, assumir a nossa cota de responsabilidade dentro daquilo que aconteceu. Isso é muito importante. Esse é um dos primeiros passos para a gente conseguir lidar com a culpa. E é importante ressaltar também, ela fala no Conflitos Existenciais, que é normal errar. Nós somos humanos e imperfeitos. Aceitar essa humanidade é a gente entender que a gente vai errar. Isso é um fato. Mas não é permanecendo em contínua postura de equívocos e prejudicando outras pessoas, sem o reconhecimento das atitudes infelizes, que devem ser recuperadas. A gente não tem que continuar nos sentindo. A gente até, ela fala assim, em outro parágrafo, que se a gente permanece na culpa, a gente cai na autocompaixão, na autocomiseração, nesse vitimismo. Errei, assumo o meu erro. O que eu posso fazer em relação a isso para não voltar a errar? E aí, no livro Reconstruindo Emoções, da Lisa Silveira, né, ela até comenta que também tem um capítulo só sobre culpa. É muito bom esse livro, eu recomendo. Tem uma leitura psicológica também, né, de diversas questões. É necessário compreender que a vida é uma escola. Portanto, todos que aqui estagiam podem errar. Porque o erro é um experimento e, por meio do exercício, encontrar-se-á a fórmula certa. Lembra quando a gente estava aprendendo na escola, né? Os coitados que fizeram a faculdade de engenharia, que nem eu fiz? Quantas listas de exercício a gente não tinha que fazer para aprender? A integrar, derivar, fazer limite. Quantas listas de exercício que a gente não teve que fazer para finalmente absorver aquele conhecimento? Então, as nossas atitudes, os nossos pensamentos são sempre experimentos. E a gente vai tirando o nosso juízo de valor. Sem culpa, sem peso. Acertei, errei, e agora? O que eu faço? Por isso que é necessário essa análise estar presente na nossa vida, isso ser um exercício diário, constante e frequente. Porque aí a gente não escamoteia as coisas para a sombra, a gente simplesmente começa a integrar todas as nossas atitudes.
Isso é um exercício, assumir esse erro é um exercício, assumir a nossa conta de responsabilidade é um exercício. E eu adorei essa imagem, né? A culpa é minha mesmo. Claro que é, não pode ser do outro. Então, reprimir a culpa, tentar ignorá-la, é tão negativo quanto aceitá-la como ocorrência natural. Então, também a gente não pode se culpar por tudo, né? E eu sei isso de cadeira, né? Quando a gente começa a assumir muitas responsabilidades, muitas culpas que não são nossas, ó, dor aqui no pescoço, no trapézio. Isso aqui é excesso. É preciso que a gente assuma sim as nossas responsabilidades e lide com as nossas culpas, mas em excesso sobrecarrega os ombros. Essa sensação de carregar o mundo nas costas. Então, é isso aí. Então, reprimir a culpa ou tentar ignorá-la é tão negativo como aceitá-la como uma ocorrência natural, sem o discernimento da gravidade das ações. Então, reforçando essa ideia da análise. À medida que ela é introjetada, porém, a culpa assenhoreia-se da emoção e torna-se punitiva, castradora e perversa. Imagino que nós não queremos isso em nossas vidas. Mas é necessário ressaltar que a culpa ela é saudável. Existe uma culpa saudável. Na sua devida medida, ela é esse sinalizador que vai acompanhar os atos humanos quando estes não respondem aos padrões de equilíbrio de ética. Esse sentimento, porém, deve ser encarado como um sentido de responsabilidade, como já conversamos, está aí nas palavras da mentora. E aí, nos encaminhando para o final das nossas reflexões, a mentora fala no Conflitos Existenciais que o antídoto para a culpa é o perdão. Mas lembre-se, para a gente conseguir atingir esse estado de auto-perdão, nós precisamos reconhecer e aceitar essas partes de nós. Esse perdão poderá ser direcionado a si mesmo, a quem foi a vítima, à comunidade, à natureza, ao universo, para que a gente volte a se conectar com o fluxo da vida, com o fluxo do amor. Desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, torna-se necessário o exercício da compreensão da própria fraqueza, para que possa a criatura libertar-se da dolorosa injunção. Não tem nem o que acrescentar. Para mim está claro e nítido os passos a serem tomados a partir de agora, a partir do erro feito. Então, perdão e auto-perdão, exercício de compreensão da própria fraqueza. A gente vai precisar, sim, gente, ter humildade, ter paciência conosco, amorosidade no trato com as nossas questões. Ela ainda fala que a coragem de pedir perdão e a capacidade de perdoar são dois mecanismos terapêuticos liberadores da culpa, porque mais acima, né, ela até fala que a culpa, né, ela acontece quando a gente não tem a coragem de lidar com o enfrentamento. Então, consciente do erro, olha a importância da consciência, torna-se exequível que se busque uma forma de reparação, e nenhuma é mais eficiente do que auxiliar a quem se ofendeu ou prejudicou, ensejando-lhe a recomposição do que foi danificado. E aí, gente, a gente vai fazer as reparações dentro daquilo que for possível. Cada um vai ter que tirar dentro de si qual é a necessidade da alma para reparar aquela situação. Lembrando que sempre o primeiro passo vai ser o perdão e o auto-perdão. E aí depois a gente vai partir para essa coragem de perdoar, até muitas das vezes aqueles que nos fizeram mal, que é o mais difícil, é o mais complexo. Exige mais da gente. Nós nos sentimos muitas das vezes injustiçados, tristes, magoados, machucados. Mas é um exercício para a gente tirar de dentro de nós e cultivar essa virtude do perdão. E aí, eu trouxe para encerrar que a saúde mental e comportamental impõe a liberação da culpa. Para que nós possamos ter saúde mental, nós precisamos nos liberar da culpa. E utilizando-se do contributo valioso do discernimento, que avalia a qualidade das ações e permite as reparações quando equivocadas, e o prosseguimento dela quando acertadas. Então, gente,
que a gente possa encarar a culpa como em seu devido lugar. Ela é um sinalizador de que algo aconteceu e que não foi de acordo com os nossos valores. Em primeiro lugar, eu tenho que ver se eu fui contra as leis morais. Isso necessita de uma reparação. Em segundo lugar, eu preciso ver se esse meu certo ou errado, ou se essas verdades que estão aqui na minha consciência, elas realmente ainda estão de acordo, em alinhamento com a minha alma, com aquilo que é realmente verdadeiro para mim, e não apenas aquilo que eu assimilei dos meus mestres, dos meus educadores, né? Lembramos que a referência é o Mestre Jesus. Este é o nosso grande mestre. Então, é necessário muitas das vezes essa avaliação daquilo que a gente tomou como certo, tomou como verdade, para que a gente consiga viver de maneira mais livre, mais liberta, para que a gente consiga viver leves, sem peso, e lidando com a culpa, com os nossos enfrentamentos, assumindo as nossas responsabilidades por aquilo que nos cabe, sem pegar responsabilidades extras a mais do que a gente precisa, para que a gente consiga exercitar o perdão, que é o seu grande antídoto, para que a gente tenha coragem de enfrentar a nossa humanidade, as nossas fraquezas, lidar com as nossas vergonhas, para que possamos nos tornar pessoas cada dia um pouco melhores do que fomos ontem. Para que possamos ter saúde mental, para que possamos viver a vida, né, como pessoas independentes, atingindo cada vez mais uma maturidade psicológica do nosso ser. Eu acho que esse é um resumo das reflexões que a mentora quis trazer. Além do livro Momentos de Consciência, eu usei o Conflitos Existenciais. Também tem um capítulo muito interessante no Autodescobrimento, uma busca interior, que vai falar sobre a consciência, se vocês quiserem dar uma olhada. E usei também o Reconstruindo Emoções, na Anice da Silveira. Então, queridos, sintam-se abraçados, fortalecidos.